Boa tarde, gente. Se vocês quiserem chegar um pouquinho mais perto, eu agradeço. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos ancestrais. Primeiro eu quero perguntar para vocês se vocês conhecem alguma religião, algum ritual que cultua os ancestrais. Particularmente eu não lembro nenhum. Ninguém? Na verdade, é shintoísta, budista, costumam ancestrais. Budistas. O que mais? Xamã. O que mais? Shintoístas. O que mais? Kardec. Não. Eu estudo Kardec, né? Mas eles não cultuam os ancestrais. Eles falam sobre a doutrina espírita. Sobre a reencarnação, mas não Não, cultuar quando não cultua, mas fala, né, sobre os ancestrais. mas culto. Não. Xamânico, né? Os xamãs. Xamãs. O que mais? não sei não, mas a cultura africana no geral, culturas ancestrais. O que mais? As culturas africanas entram Ifá, Culturas não, é culto, né? Cultos africanos. Nagô. Ifá e Cecilabá. E Cecilabá é um culto tradicional iorubá. Tem mais? Nagô, Queto. Nagô, Queto são povos. Quem mais? A Umbanda e o Candomblé. O culto da Umbanda e o culto do Candomblé são os nossos ancestrais. Certo? São entidades divinizadas que pegaram um certo grau e hoje trabalham como entidades. Então, os budistas, os shintoístas, tem outras religiões aqui no Japão também, que quando um pai, um avô vem a falecer, eles além de fazer os negócios no cemitério, né? Não sei se eles colocam os ossos lá, eles também deixam as urnas dentro de casa. Aí ali eles acendem vela, ali eles colocam comida, colocam a bebida preferida da pessoa que faleceu, né? Os shintoístas eu não sei muito ao certo, né? Mas os budistas eles costumam coloca até a foto, né? Dos seus ancestrais e ali eles prestam culto. No Obon, que é em agosto, feriado dos finados aqui, eles festejam, né? Eles vão no cemitério, eles fazem os cultos dentro da casa deles, colocam as comidas, chama os espíritos dos ancestrais deles para dentro de casa. Não sei se vocês já viram que tem até um abajur que diz que ajuda a trazer. Alguém já viu esse abajur? É um abajur coloridinho.
que eles ligam na sala onde está o Butsudan, o oratório, né? Aí é como se você estivesse acendendo uma luz para eles lá do outro lado enxergar e vir com mais facilidade. No campo agora acho que já tem. Já tem, né? Tá junto com as velas, os preparativos pro Ogum. Então, esses abajur é como se você estivesse acendendo uma luz para os ancestrais vir dar uma passeadinha aqui. Aí depois eles também têm aquele negócio de colocar uma vela boiando no rio, né? Para ir solta no rio, para eles seguirem aquela luz para poder voltar pro país, pro lugar deles lá, né? Então, assim, só que nessa de mandar embora, nem todos querem ir. É por isso que em agosto, aqui no Japão, fica bem pesada a energia, né? Existem mais culturas que tratam, que cuidam dos nossos ancestrais. E a Umbanda e o Candomblé também cuidam dos nossos ancestrais. Quem são esses ancestrais? E passados da nossa família mesmo. Vô, bisavô, e Né? assim, vai seguir uma escala. Dentro dos nossos ancestrais, para nascer a gente precisa de 2 pais, 4 bisavós, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós ou tataravós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 n-avós, 2048 decavós. É gente pra caramba. É gente pra caramba. E os nossos ancestrais, eles vêm dentro dessa parte aqui. E o culto que a Umbanda faz é para os nossos ancestrais, que vem até aqui, ó. Até a 7ª geração. Até a 7ª ancestralidade. Dentro dessa ancestralidade, aqui dentro, tem as nossas entidades, que foram espíritos que subiram num grau evolutivo e hoje vêm para ajudar a gente. Eu não acredito que a entidade seja aleatória. Dentro dessas 7 gerações também existe as entidades de herança. Por exemplo, se eu não estivesse trabalhando, as minhas entidades poderiam ir para Mariana, ou para Melissa, ou para o Vitor e para o César, para os meus filhos, né? Porque se os meus avós não fizeram, aí as entidades vieram para minha mãe. Minha mãe também não fez, não cuida da ancestralidade dela, então passou para mim. Então tem entidade que é minha e tem entidade que é da minha de herança. Não tem um moço que tá fazendo um negócio? Ah, Vai colocar só o Dedé? só entender, Tá. tá? Entra, eu tô em meio de aula. Você tem banho para fazer? Sua filha? Ela pode entrar. Dentro daqui vem os nossos guias e vem guia de herança, né? Dentro das heranças também temos as bênçãos e as maldições. Bênçãos e maldições. Quais são as bênçãos? Dinheiro, cargo, saúde, influência. Quem é rico, quem é filho de rico, já nasce em berço de ouro. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Dentro da herança existe também as doenças hereditárias. Aí entra na parte de maldição. Essas maldições são, por exemplo, na época, vamos puxar para cá, né?
Se a gente colocar 100 anos para cada, que é muito, mas se a gente colocar 100 anos para cada, quando a gente chega aqui, ó, aqui são 700 anos atrás, já não é terra brasileira, né? 800, 900, 1000 anos atrás, 1100 anos atrás. Colocando 100 anos para cada geração que não viveram tudo isso, porque antigamente se vivia menos do que se vive hoje em dia, né? Mas se a gente colocar aqui 700 anos atrás, quanto que dá 2023 menos 700? Alguém faz para mim, por favor? 1323. 1323. No ano de 1323. Nessa época aqui, era época de muita guerra, era época de muita doença. Panela branca, pra fazer o banho não tem muito. Oi? Qual que é a panela? Ano de 1323, época de, né, época de faroeste, essas coisas assim. Os nossos antepassados já não estavam em terras brasileiras, né? Naquela época, existia muito de uma pessoa pegar e casar com família de gente que não gostava, de inimigo, aí tinha as guerras, tinha muito feiticeiro nessa época também, né? Então, nessa época aqui, por exemplo, ele é meu inimigo, aí casa com a minha filha, o filho dele casa com a minha filha, e eu vou praguejar essa união. Esse negócio de praguejar, entra o ofó, que é o dom da palavra. Muitos eram jurados de morte, muitos falavam que seu filho vai ser bastardo, e falavam mal, né? Então, essas maldições a gente traz no nosso DNA. A gente traz na nossa espiritualidade. Mesmo que seja lá atrás, a gente traz pra gente, a gente carrega isso. Muitas vezes as nossas vidas não dão certo, não é nem pelas coisas que a gente passa aqui. São coisas que os nossos ancestrais passaram, né? Então, maldições que foram feitas, feitiços que foram feitos, magias que foram feitas, as doenças hereditárias também vêm disso, porque nossos avós têm, os nossos bisavós têm problema de câncer e lá vai outras coisas, né? Pobreza, se nossa família era pobre lá atrás, a gente continua. Os nossos próximos ainda continuarão pobres, porque isso vem de herança. Além das entidades, vem tudo de herança. Todas essas coisas vêm de herança. Aí os cuidados que a gente tem para tomar para não atrapalhar as nossas próximas gerações, nossos filhos, nossos parentes. Por quê? A gente tem muita briga com parente. Todo mundo aqui tem briga com parente. Sempre vai ter alguém que não gosta. Porque a espiritualidade em si, ela trabalha, ela coloca as pessoas para reencarnar junto para poder resolver problemas e evoluir, né? Então a gente sempre vai ter gente que não gosta, principalmente dentro da família. Os outros de fora é fácil, né? A gente tem que tomar cuidado com o ofó. O ofó é o dom da palavra. Por exemplo, as minhas filhas fazem alguma coisa errada. Eu não posso chamar elas de burra. Nossa, você é burra, você não sabe fazer as coisas direito. Isso é um ofó, isso já é um feitiço, isso já é o dom da palavra, né? E a gente mesmo pensando não só no psicológico, mas pensando na força que as palavras têm, né? A gente não deve falar essas coisas, principalmente para filho. Em vez de falar, nossa, você não serve para nada, não sabe fazer nada direito, fala, filho, vem aqui, vamos fazer dessa forma que eu vou te ensinar, você consegue. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Só tem que tomar cuidado com as palavras, porque as palavras, elas têm poder e elas não são apenas para essa geração. São para as próximas gerações também, para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos. Então, tem que tomar cuidado com a forma de falar em tudo na vida. Porque quando a gente começa a falar coisa boa, a gente recebe coisa boa. A minha vida é falar, minha vida não tá boa.
Mas não, tá melhorando. Uma hora eu chego lá. Uma hora eu consigo. Então, quanto mais bênçãos você fala, mais bênçãos você recebe. Isso é o ofó, o dom da palavra. Ter bom caráter, iwapelé. Esse bom caráter, o iwapelé, falado em Yorubá, ele também entra na parte de bênçãos na hora de receber dos orixás e das entidades. Porque se você é uma pessoa ruim, não tem como entidade nenhuma te ajudar. Se você vem pedir ajuda para as entidades e não muda seu comportamento, você não vai receber. Porque não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas, vem, pede para as entidades, me ajuda, eu preciso de um bom emprego, e não muda. Os passos não mudam a sua vida, não muda a sua forma de agir e pensar. Então, assim, para a gente poder receber bênçãos das nossas entidades e dos orixás, a gente tem que mudar nosso comportamento. E eles preferem que o nosso comportamento seja de iwapelé, que é ser bom caráter. Se eu não gosto de uma pessoa, eu não vou fingir que eu não gosto. Porque aí eu estarei sendo mau caráter. Não tem problema não gostar. O problema é eu fingir que eu gosto. O problema é isso. É fingir que eu gosto. Eu não gosto, eu não cumprimento. Eu não preciso fingir. Isso, fingir, mentir, isso é ser mau caráter. Então eu tenho a permissão de não gostar de alguém, mas eu não posso fingir que eu gosto. Então, essa questão de ter bom caráter entra em várias questões, né? Então eu peço para que todos vejam e revejam seus próprios passos, né? Não adianta vir aqui pedir para algum caminho aberto e não mudar. Não adianta pedir para Exu que as coisas deem certo, que quando aparecer a oportunidade, não querer caminhar. Então, vocês têm que querer também caminhar. Porque, igual, quando eu tirei minha carta de empilhadeira, eu fui ver o emprego, mas eu fiquei com medo de mudar, porque eu já estava acostumada, já estava há 4 anos no emprego que eu tinha. Eu era Chain, né? Eu estava ganhando bônus, aí eu fiquei pensando, puxa, troca ou não troca? Troca ou não troca? Exu me deu a oportunidade de trocar de emprego. E se eu tivesse ficado com medo e não tivesse trocado? Eu ia estar ganhando pouco do mesmo jeito, eu estaria num serviço que não era bom do mesmo jeito e hoje eu não estaria aqui. Então, as entidades eles vão abrindo as portas, só que quem tem que caminhar é a gente. Tem que aprender a observar as portas que são abertas no nosso caminho e a gente tem que ir e caminhar. Porque se a gente não ir e caminhar, nada vai mudar. Ficar com medo de mudança não é com Exu. Exu vem para transformar a nossa vida. A gente tem que agarrar as oportunidades. Entendeu? Os feitiços aqui entra nas coisas que a gente faz para as pessoas. Tanto coisa boa quanto coisa ruim. O que a gente faz para o próximo, a gente está fazendo para nós mesmos. Coloquei nome feitiço porque quando você acende uma vela para alguém melhorar, isso também é um feitiço. Isso também é magia, né? Então cabe a cada um de vocês, cada um de nós, saber o que vai fazer, se é bom ou se é ruim. Porque tudo que a gente faz, a gente recebe, né? Aí como quebrar as maldições que foram feitas para os nossos ancestrais? Desenvolvendo, no caso, a sua espiritualidade. Aí é cuidar da espiritualidade. No caso específico, maldição. Específico, maldição. Não. Tendo ofó e tendo bom caráter. Porque mesmo que eles tenham feito coisas ruins no passado, para a gente se livrar dessa carga energética que os nossos ancestrais receberam, nós temos que mudar agora. Por exemplo, a minha avó teve a minha mãe com 16 anos.
A minha mãe me teve com 16 anos. Eu tive o meu filho mais velho com 16 anos. Isso é uma maldição? Então eu tenho que instruir minhas filhas para não terem filhos com 16 anos. O Vitor e o César já passaram. Já estão maior de idade, agora não tem mais problema. Mas eu tenho que instruir agora a Mariana e a Melissa para não terem filhos com 16 anos. Para quebrar essa corrente. A minha avó abandonou a minha mãe com 11 anos. A minha mãe me deixou lá no Brasil e veio para o Japão quando eu tinha 11 anos. Eu também deixei os meus filhos lá no Brasil, só que com menos idade. Estou tentando quebrar essa maldição com a Mariana e com a Melissa. Pelo menos já passaram de 11 anos. Já fiz a minha parte. Agora eu tenho que cuidar para os meus filhos não deixarem os filhos deles longe. Então essas coisas são repetitivas na nossa vida. Coisas que os nossos avós fizeram, coisas que os nossos bisavós fizeram, coisas que nossos pais fizeram, a gente tem de fazer igual. Para ir corrigindo os erros dos nossos ancestrais. Cabem a nós corrigir e tirar essas maldições. Instruindo os nossos próximos e melhorando os nós mesmos. Só que pra gente ainda é mais fácil que a gente tem a ajuda das entidades. Né? Alguma pergunta? Assistência, alguma pergunta? Quiser perguntar, pode perguntar. As maldições de antepassados caem em masculino e feminino também, né? Sim. Não é exatamente só a família em si, mas pode cair em homem ou em mulher. Pode. Vai sempre para a próxima geração. As maldições, elas vêm sempre para a próxima geração. Sempre para a próxima geração. A gente tem de fazer os mesmos erros do que os nossos antepassados. Aí é aí que a gente tem que identificar e corrigir. Estão chamando de karma. Isso, mas não é karma. É coisas dos nossos ancestrais. É hereditário. Porque do mesmo jeito que doença é hereditária, as bênçãos e as maldições dos nossos ancestrais também é hereditário. Isso a gente coloca como karma, mas karma é uma palavra do hindu, se eu não me engano. Não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com a religião brasileira, né? A gente coloca como karma, mas eu acredito que sejam bênçãos e maldições que a gente carrega, que a gente traz. A gente precisa identificar. Você chama de sina. Isso. A gente identifica o problema da nossa família e tenta resolver pra gente. E tenta fazer os nossos filhos, nossos netos não caírem no mesmo erro. Se a gente quebra a corrente, os nossos próximos já não tem mais. Entendeu? Os nossos próximos não tem mais. Porque tudo é hereditário, não é só doença. As bênçãos e as maldições também. Então tem muita coisa que a gente passa aqui que a gente não sabe. Ah, mas eu nunca fiz mal pra ninguém. Ah, mas, né? Nunca fiz nada de errado. Só que são poucos os que conhecem a história da família. São poucos os que conhecem a história da própria família. Porque, por exemplo, eu conheço meu pai e minha mãe. Eu conheço a minha avó da parte paterna e o meu avô, que já é falecido, da parte de mãe. Os outros dois eu não conheci. Então eu não sei a história da minha avó. Eu não sei onde ela nasceu, onde ela viveu, como que foi a vida dela. O meu avô, que era da parte de japonês, eu só sei que ele foi criança pro Brasil. Agora, a história dele, o que ele passou, ou a história dos meus bisavós, eu não sei nada. Entendeu? A gente não sabe. A gente, brasileiro, a gente não se importa com a história familiar, o histórico familiar. E isso é muito importante, principalmente para quem vai mexer com o santo, principalmente para quem vai mexer com a espiritualidade. Porque as coisas que eles passaram, a gente passa. Entendeu?
Alguma pergunta? Eu tenho sobre antepassados. As nossas entidades são os nossos antepassados. Sim. Por exemplo, eu tenho um Pedro Velho e ela vai, minha avó. Aí eu desenvolvi a minha espiritualidade e vou seguir até o fim. Aí eu morro, acabou minha missão na Terra e eu morro. Essa entidade, ela acaba a missão dela ou ela pode voltar com um outro, tipo assim, dos meus Depende filhos, dela. dos meus avós? Depende dela. Né? Se ela quiser continuar trabalhando, depois que terminar a missão com você, ela pode vir para um neto seu. Ou você mesmo pode vir, né? Você mesmo pode vir para um neto, um bisneto. Entende? Né? Seria como aquele dia que eu perguntei a herança espiritual, não lembra? Isso. Eu comentei outro dia. Isso. Seria isso no caso, né? Uhum. Entendeu? Daí jogo? Alguma pergunta? Daí jogo? Aí fora? Tudo bem? Ficou bem explicadinho sobre os nossos ancestrais?